Não, já entrou bastante gente, né? Pena que nós tivemos que reiniciar, mas vamos fazer aqui a solicitação novamente. Vou marcar aqui. Opa, o Márcio entrou, vamos lá. Vamos fazer mais uma tentativa. Paulinho, chegando aí. Sérgio. Agora foi. Agora foi. Top. Cara, o Instagram, ele é terrível, cara. Assim, é o pior lugar Engraçado. que tem pra você. A hora que você saiu, teve uma pessoa aqui que gentilmente me deu a ideia de sair e retornar também. E eu acho que pode ter Entendi. sido isso aí. Mas que bom que É, deu certo. rapaz, eu já passei aperto no Instagram, assim, de fazer programação, lançamento de curso, e a gente injeta lá na plataforma, a gente injeta o sinal em 3 plataformas de uma vez só, né? Aham. E o Instagram bugar, bugar, bugar e ninguém tirar do lugar, assim. Foi. Então eu já tô meio vacinado já com o Instagram. Não, não. Mas é bom que assim, o pessoal também já está mais resiliente com isso aí, porque todo mundo está sabendo que, ainda mais esse horário, a gente tem um acúmulo de lives aí, né? Que às vezes dá É, esse probleminha. é Mas, verdade. mas vamos lá. Márcio, primeiramente gostaria de te agradecer, né? Mais um Café com Gamboja aí. Hoje o nosso convidado, Márcio Breda, mais uma sumidade aí da prótese. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos ao nosso diretor-presidente, Paulo Cano, ao coordenador científico, Dr. Fábio Andretti, ao nosso convidado em especial, o Márcio Breda, né? E gostaria de pedir a todos para seguir a sociedade brasileira, né? Que é o SBOD underline digital, desculpa, SBO digital underline oficial no Instagram, o www.sbodigital.org.br e no YouTube SBO Digital, né? Peço a todos os convidados aí para curtir o máximo, convidar os amigos, né? Nós estávamos aí já com 36 pessoas na sala, tivemos um probleminha, mas agora foi solucionado. E eu gostaria de dar início dando a palavra para o nosso convidado, Márcio Breda, e pedir para que ele se apresente e conte um pouco da sua história para a gente. Seja bem-vindo, Márcio. Então, poxa, muito obrigado aí. Fiquei feliz com o convite. Tenho assistido, tenho acompanhado as lives. Sou um assíduo frequentador das quartas-feiras aí com vocês. Acho que vocês estão fazendo um trabalho, pô, muito legal. Que bom. Eu sou técnico em prótese dentária, sou TPD, né? Estou aqui em Vitória, no Espírito Santo. Tenho 34 anos de laboratório já. Já se vão 34 anos. Bacana. E assim, eu acho que o pessoal que me conhece mais assim, veio a conhecer através do trabalho que eu tenho feito na internet, né? Eu sou um dos, porque tem mais gente envolvida no projeto, mas eu sou um dos idealizadores do TPD Play, que é uma Netflix para os técnicos em prótese dentária, né? A gente tem são aulas semanais, mais cursos, mais um monte de coisa. A gente já está batendo aí quase 400 inscritos na plataforma, que é um número muito expressivo né, para os padrões da prótese, né? É um número Sim. bem, é um congresso, né? É um Opa, congresso. muito É. bom. Mas assim, eu procuro, assim, eu gosto mesmo de me apresentar como técnico em prótese dentária, que é o que eu sou, de fato mesmo, assim, exerço isso todos os dias. Desculpa, bicho, eu tô meio cansado, cara. Eu tô sem voz também, porque eu tô vindo de uma gripe pesada. Sim. Ontem eu fiz, não sei se você viu aí na internet alguma coisa, mas eu fiz um lançamento ontem, fiz uma super live, cara. Foram quase 5 horas de live, direto. Uma Começou jornada. 7 da noite, acabou quase meia-noite. Que legal. E a gente fazendo as coisas ao vivo, eu montei um estúdio, né, para poder passar para a galera, assim, a impressão de que eu digo até assim que não é nem a impressão de que você estivesse aqui no meu laboratório, é a impressão
que alguém estivesse aqui no laboratório, mas olhando de lupa o trabalho, sabe? A gente montou essa estrutura. E aí o pessoal, não sei se o pessoal que está aí já presente na live, se eles acontecem. Eu vi que tem algumas pessoas que estavam, inclusive uma menina que eu convidei, que é a Maria, lá de cima, que eu não me lembro se ela é do Recife, de onde ela é, Fortaleza, não sei. E, enfim, cara, eu tô fazendo, né? Tô fazendo, eu falo sempre se tem uma oportunidade, né? Criou-se aí um novo normal. Ó, Eu já vi tem gente nisso. falando aí, ó. Anísia Souza falou que. Não, Anasia Souza, né? Falou que foi muito legal, muito bom. Eu gostei muito, cara. Assim, eu saí torto, tive que tomar um relaxante muscular para conseguir dormir, cara. Eu saí muito pilhado do negócio. Eu tinha tomado muito café para fazer aquele negócio. Eu tava sem voz. Eu botei remédio em cima de remédio para aguentar o tranco, mas a gente fez ali debaixo da câmera dois laminados do refratário até o blazer, sabe? E foi legal pra caramba. Então, eu acho que é a nossa contribuição, né? Assim como vocês têm feito aí toda quarta-feira, é a nossa pequena contribuição, seja ela para validar o trabalho das pessoas que já têm feito um bom trabalho, seja ela para dar mais substância para quem está começando, né? Dar um pouco mais de estrada, dar um pouco mais de vivência, mostrar. Eu acho que o fundamental, Giovanni, o fundamental é você mostrar para o cara que ele não está sozinho. Fantástico. Entende? Não, Você claro. mostrar para o cara que dá problema no seu não é porque dá problema também no meu, assim, tipo, ó, Não, cara, tá. isso aí que acontece no seu, acontece aqui também. Sim. A gente, eu sei que os seus encontros ele acaba tendo um viés digital, não Sim. é? Acaba tendo um viés digital. E eu sou um cara que eu falo assim que eu fui vítima do digital. Ô, Vaz, eu queria até abrir umas aspasinhas aqui, só porque eu me esqueci de um recado. Eu até falei no início, antes de você entrar, mas eu quero reforçar, porque depois ele vai me dar uma chamada. O doutor Fábio Andretti, que sempre está presente nas lives, pediu para eu te pedir desculpa, né? E ao nosso público, que hoje ele está meio gripadão lá, não conseguiu entrar com a gente. Mas que ele falou que se conseguisse ia estar assistindo aí e dando uma força para a gente também, tá? Na Muito bom. sequência, eu queria assim, te agradecer, cara, mas assim, muito, porque eu te acompanho já há algum tempo, né? Já vi seus vídeos, a sua dedicação em estudar fora, né? É um trabalho realmente muito bonito. Eu acompanho o seu trabalho todo aí. E o TPD Play, assim como cursos que você ministra, né? Todo o seu empenho aí, eu tenho certeza absoluta que tem ajudado muita gente, porque é um trabalho realmente muito diferenciado, né? Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais dos seus projetos. O TPD Play, você já disse que é o Special Netflix, né? Que eu achei a ideia surreal, fantástica. Eu falar sobre os seus cursos presenciais, que eu, apesar dos novos cursos digitais aí, né? Eu gosto muito do presencial, sabe? Eu sou um cara que eu Eu acho que também. na hora que voltar ao presencial, eu acho que eu vou estar mais presente nos presenciais do que literalmente nos cursos digitais. Então, para Eu, você estender isso um pouco. Leandro, E agradecer a eu, presença do doutor Eugênio Jucá também, que está aí, que é um grande amigo. eu acho que, não, que quem está desesperado para voltar ao curso presencial são as esposas dos protéticos, cara. É verdade. Elas não estão aguentando mais, Elas né? devem estar muito desesperadas, falar, pelo amor de Deus, volta para essa miséria, viajar e fazer um curso, me dá um final de semana de paz que eu não aguento mais, sabe? É verdade. A gente acaba que está trabalhando muito, né? Assim, apesar da pandemia, a gente sabe de alguns setores que foram muito prejudicados e tal, mas a gente pode dizer, e eu acho que isso não é desmerecer as outras classes, que a gente, obviamente, estamos também preocupados com elas, né? Mas é uma virtude, a gente está tendo uma boa demanda aí, né? Então, agradecer a É, Deus por isso e pedir para que volte logo tudo, para que as pessoas realmente possam voltar à sua normalidade aí, que a gente também solidariza com as pessoas que estão passando dificuldades. certeza. Cara, assim, olha,
a respeito dos meus projetos, é até legal, porque, assim, poder falar um pouco disso, porque as pessoas os do TPD Play me veem como... os caras, ontem eu fui comparado ao Jô Soares. Eu falei, bicho, pelo amor de Deus. Eu não sou, cara, eu não sou tão gordo assim, cara. Sabe? Mas já me chamaram de tudo. Já me chamaram de chimbinha, já me chamaram de um monte de coisa. Mas, enfim... a respeito do TPD Play, cara, o TPD Play ele não nasceu, e se eu disser que ele nasceu da minha cabeça, ele não nasceu. É que eu tenho uma equipe junto comigo que é muito boa. Eles não são da área de odontologia, mas eles acertaram praticamente tudo que eles me falaram a respeito do mercado digital. Tudo. Tudo que eles me falaram, ó, vai acontecer isso. O processo é esse, daqui a pouco vai acontecer isso, vai saturar isso aqui, as pessoas vão desanimar. Isso aqui, na verdade, daqui a pouco você vai ver que o público muda. E eles acertaram tudo. E os meus dois parceiros, que é o Rômulo e o Bruno, um dia eles sentaram comigo, a gente já vinha, tudo foi... Cara, se eu te contar assim, do início, nós vamos ficar 3 horas aqui conversando. Então eu vou tentar resumir ao máximo. Porque as pessoas olham e falam assim, quem é esse cara, né? Uhum. Na verdade, eu sou até, eu acho que mais conhecido fora daqui do Brasil do que no Brasil. Porque eu com 23 anos, mais ou menos, eu fui para a Alemanha pela primeira vez, a convite do senhor Eric Marquardt, que eu não sei se você conhece, foi dono da Dental Gaúcho. Você lembra da Dental Gaúcho? Eu lembro da Dental Gaúcho, mas eu não lembro dele não, vou ser franco. Então, a Dental Gaúcho era a Kremer, né? Sim. Dos anos 90, né? Era a maior rede. Inclusive, eles tinham um grito de guerra, né? Dentro do Congresso. E aí o seu Eric estava fazendo uma migração de venda, estava começando a parar de vender Ivoclar e ia começar a vender Vita. Sim. E aí o seu Eric me indicou para a Vilks, falou, tem um menino lá em Vitória, que é gente boa, tal, leva ele para a Alemanha. E aí o Valdemar Mota, que é um dos sócios da Vilks, me ligou e falou, olha, eu queria te convidar para você ir para a Alemanha com uma turma. E, cara, sabe aquele negócio assim, que até hoje eu vejo que eu era muito tupetudo. Poderia ser menos, eu ia ter sofrido menos se eu fosse mais, eu ia ter sofrido bem menos se eu fosse menos tupetudo. Mas eu virei para ele assim, na lata, falei, Valdemar, se você quer que eu vá, olha bem, eu falei, você quer que eu vá, você me manda um kit da cerâmica, era ômega 900, você me manda um kit, eu vou usar aqui 1 mês no meu laboratório. Eu não vou passear na Alemanha. Eu estou indo correr atrás da minha carreira. Eu vou lá, mas eu vou conhecendo o material e eu vou usar isso de trampolim. Olha que doideira, falar isso para o dono da importadora há 20 anos atrás. E você pode confirmar isso com ele, porque ele fala isso até hoje. Ele fala, rapaz, você é muito doido, cara. Mas o problema é que eu acho que você queria ter conhecimento de causa. Você foi, eu acho que, não tudo, mas você foi um cara muito coerente, né? Porque você deve ter um contato mais vasto com o material para depois você... Eu falei, cara, é porque assim, foi tão inesperado, acho que para ele, que ele falou, cara, eu fiquei sem reação. Eu só vi uma possibilidade. Falei, eu vou mandar a cerâmica para ver o que dá. E eu fui para a Alemanha, 30 dias depois. Lá na Alemanha, eu recebi um convite para me tornar um consultor técnico deles. Não falava inglês, não falava espanhol, não falava nada. Aí, uns 6 meses depois, eles me chamaram de novo. Aí eu fui como convidado da Vita, não mais pela Vilks, mas pela Vita, para um treinamento onde foram 2 pessoas de cada país da América Latina. Daqui do Brasil fui eu e o Sérgio Pontalti, finado Sérgio Pontalti. Nós fomos para lá. Nesse encontro, eles me credenciaram para ser consultor da América Latina. Eu comecei a falar espanhol, estudar espanhol, porque eu sou apaixonado por isso. Eu tive uma infância meio complicada, assim, muito difícil, então não consegui fazer essas coisas novinho, tive que fazer depois de velho, né?
E aí fui aprender espanhol, fui estudar espanhol, queria falar bem, queria falar direito, não queria fazer feio, sabe? Uhum. E comecei a estudar. E eu fiz 40 viagens para a Vita, pela América Latina. Antes de fazer uma viagem no Brasil, eu já tinha feito 40 fora do Brasil. Então, por isso que eu digo que eu sou mais conhecido lá do que aqui. A Colômbia, por exemplo, eu desbravei. Colômbia eu fui 14 vezes. Ó, que legal. O México, eu conheço o México todo. O México, eu fui 16 vezes ao México. E cada viagem ao México, eu ficava 15 dias lá. Olha, que bacana. Pela Vita, tudo pela Vita. Tudo dando cursos. E aí eu conheci todos os países e comecei a rodar um pouco mais no Brasil. E eu enxerguei que eu precisava falar inglês, então eu catei um professor de inglês particular, comecei a fazer aulas de inglês, e aí há 3 anos atrás, em 2018, eles me chamaram na Alemanha novamente, eu fui convidado de novo, para poder participar do desenvolvimento de um produto novo, que é a Lumex, que é uma cerâmica nova, junto com que ela foi criada junto com uma pastilha, que é a Ambria, que a Vilco está lançando agora aqui no Brasil. Então eu fui para lá para ver a Lumex, para conhecer, e eu acabei por ficar lá 10 dias e eu fiz o manual de instrução da Lumex. Então todo o manual, todo ele, fui eu que fiz. Eu acho que eu andei vendo algumas coisas suas nesse período aí. Eu fui para lá, fiquei 15 dias, eu fiz 50 coroas em Lumex, todas documentadas. Ficou uma equipe comigo na Alemanha, uma equipe fotógrafo, diretor de marketing, e a gente foi corrigindo parâmetros, acertando, desenhando o manual. Se você pegar os manuais de instrução da Vita, de repente a coisa muda. O Lumex é completamente diferente, porque o Lumex a gente fez assim, uma linguagem para todo mundo entender, falar a língua do técnico realmente, que foi esse o pedido deles. Então, eles chamaram um técnico para fazer o manual, não um engenheiro. Né? E só para eu te fazer uma pergunta, Márcio. Esse material está sendo voltado tanto para o universo da maquiagem quanto para a estratificação? Ou ele é mais voltado para a estratificação? Posso te mostrar? Pode, claro. Pode matar essa curiosidade de você. Opa, acho que não só a minha, o público todo acho que deve estar curioso também. Eu ia fazer um unbox, porque eles me mandaram para fazer um unbox lá. Então, essa é a Ambria, é a Prez, né? Uhum. Então, vou abrir a caixa aqui com exclusividade para sua live, então. Coisa boa, que honra. Então, ela é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Mas esse aqui são as pastilhas. Sim. Certo? Sim. Ela é uma pastilha ela vem pré-curada. Ela não é como, por exemplo, o IMAX, que todo mundo conhece, que é uma pastilha que já vem curada, né? Já tem cor. Ela não, ela tem uma pré-cura. E, tô abrindo aqui pela... Depois eu vou mostrar. Ela já faz o processo de cristalização já junto com a injeção ou ele primeiro... Ah, legal. Já faz junto com a injeção. Oh, que interessante. Ela é bem legal. Eu gostei muito, assim, estou bem satisfeito. Vou fazer uma pergunta que não quer calar. Eu acho que pode ser a curiosidade de vários aí. A gente sabe que no Emax, no início, a gente teve bastante problema com relação ao acinzentamento nas pastilhas HT, que eu acho que já melhorou muito. E ela tem alguma coisa nesse sentido? Já tem um controle melhor? Se você olhar o Emax, por exemplo, apesar dele ter um assortment muito grande, a gente acaba usando HT e MT. Uhum. Raramente MO, raramente LT. Uhum. Mas o pau que quebra mesmo é HT e MT, certo? Uhum. A Vita só fez essas duas classificações. Ela fez HT e ela fez T. Se você pegar a T, ela é AMT, certo? E ela está desenvolvendo uma terceira possibilidade, uma terceira via, que é uma pastilha que vai se colocar entre essas duas.
Sim. É como se fosse a MT, então, do MX. A T é como se fosse um MT, a de média translucidez. Uhum. Qual que é o lance que eu achei muito legal? E aí é muito pessoal isso, né? Mas, assim, fez diferença para mim. Os primeiros casos que eu fiz, a HT é muito translúcida. Mas se você fizer uma dupla cristalização nela, ela ganha luminosidade. Ó. Você queimou. Ela, caramba, ficou muito translúcido. Precisa de um pouquinho mais de luminosidade. Tem um programa que você coloca, faz um ciclo de queima e ela ganha luminosidade. Ela fica mais luminosa. Isso você está falando desse produto. Sim, da Ambria. Ó, que legal. Eu já vi Ô, gente, minha cabeça é tão ruim. Parece que tem com o nome Ambria também, mas não é Ambria, não. Deixa eu... Âmbar. E ela tem também as queimas. Você vai levando queima e você vai transformando ela de translúcida para LT. Isso. E etc. Vai tendo uns níveis de queima. Assim, as coisas que eu gostei, né? Eu achei que ela tem uma fidelidade de cor maravilhosa. Ela injeta muito bem mesmo. Ela tem zircônia na composição dela, então ela tem uma resistênciazinha um pouco maior ao jato. Então você não precisa, ela não dá muita camada de dispersão, a característica de reação, ela é uma característica da pastilha, limpa muito facilmente. Então, são as características. Eu acho assim, ela é difícil você concorrer com um produto como o IMAX, que é consagrado, né? O IMAX é um produto consagrado, a gente já... Mas se você pegar o início do IMAX, se você voltar lá atrás e começar a falar das primeiras pastilhas, se você voltar um pouquinho e ir no Impress, se você falar do Eris 1, Eris 2, foram processos de desenvolvimento, né? Sim. O IMAX, ele é a cereja do bolo. Uhum. Mas anteriormente ao IMAX, a Ivoclar passou por um processo de desenvolvimento, né? Teve muito problema, inclusive, né? Que foram sendo corrigidos ao longo, até que chegou num material de muita excelência aí. Eu acho, Leandro, que não é que o material chegou num ponto de maturidade bacana. É que nós demos ao material a oportunidade dele mostrar do que ele era capaz. Sim. Nós insistimos muito nele, porque ele era até então a única opção. A gente colocava o caso baixava valor, a gente maquiava, a maquiagem ficava forte, a gente arrancava, maquiava de novo, a maquiagem ficava fraca, e vamos. Nós estamos ajeitando ele. Né? Você fez um comentário aí, cara, tão interessante que eu acho que eu poderia complementar ele, dizendo que eu acho que a nossa classe, e eu me orgulho muito de ser dessa classe, dos técnicos, eu acho que nós somos um público muito resiliente. Eu acho que, primeiro, nós somos sofridos, né? Passando por questão dos metais, perda de anéis, viramos noites, etc. Então, quando a gente percebe as empresas tentando entrar com algo tão inovador, eu acho que para a gente também era muito legal. Então, eu acho que nós conseguimos fazer a nossa parte. Que isso que você falou, eu também fiz. Isso foi... Acho que todos nós, né? Que muitos de nós passamos por isso aí e demos essa oportunidade à empresa. Então, esse material que você está aí também ajudando a desenvolver, provavelmente vai vir com muita coisa boa aí. Eu creio. Ele já tá no Brasil, ele já está nacionalizado, já tem gente usando. O que eu insisto, assim, eu falo para o pessoal sempre assim, falo, galera, é o seguinte, ele é mais uma opção. Ele é mais uma opção. Se você me perguntar, ele é fantástico? Tem a sua indicação. Vai depender de você botar ele no lugar certo, né? Jogar a semente ali no lugar que ela germine, né? Não adianta você querer. É como o IMAX também tem muita limitação. Ontem eu estava falando, ontem eu fiz uma live de quase 5 horas sobre laminado sobre refratário.
as pessoas falam, mas o IMAX cerâmica injetada, injetada, injetada. Eu falei, cara, tudo bem. Mas os melhores ceramistas que eu conheço, as pessoas que têm os casos mais fantásticos que eu conheço, elas seguem fazendo sobre refratário. Sim. Elas seguem criando, seguem estratificando. O que eu acho que a cerâmica prensada trouxe para a prótese é que ela deu, assim, ela levou para o consultório uma segurança de manipulação que uma prótese mais sensível, como uma lente de contato mais fininha, às vezes não tem. O dentista está até mal acostumado, né, cara? Os caras começaram a chutar o balde, porque fala, cara, eu enfio, não dá certo, eu passo broca de alta, eu não preciso preocupar com nada, eu jogo na boca, eu ajusto, eu faço isso, eu faço aquilo, porque o sistema aguenta mesmo. Mas dizer que você chega no final com uma coroa injetada, maquiada, com o mesmo resultado que você chega com uma coroa estratificada, não chega. Não chega. A gente sabe que... Não adianta. Que tem realmente diferenças assim, gritantes, né? Isso aí... Mas eu acho que cada uma tem seu lugar. Eu digo assim, eu falei, galera, é o seguinte, presta atenção. Eu faço injetada, tá? É como quando eu vou fazer... Leandro, eu tenho assim, eu sou uma pessoa marcada pela minha coerência. Cara, se eu perceber que está incoerente, mas pode ser a minha mãe, eu vou contra. É só estar incoerente. Precisa estar tudo certo. Nós vivemos uma época hoje, Leandro, muito relativista. Tudo é relativo, cara. Essa geração nova relativiza tudo. É assim, você chega para o cara e fala assim para o cara, fala, olha, vamos falar uma coisa que é assim, que não tem segunda nem terceira via, via única. O trabalho, para ficar na boca e ser durável, ele tem que ser muito bem adaptado. Adaptação é a chave de qualquer trabalho para que ele dure. Estão de acordo? Não tem margem. Não tem. Para esse conceito. Máxima, né? É isso, tem que ser adaptado. O trabalho tem que ser vedado. Se você quer fazer um ombro cerâmico, você tem que aprender a fazer essa método com ombro vedada. Se você quer fazer um IMEX, ele tem que ser vedado. Se você quer fazer uma âmbria, ele tem que ser vedado. O vedamento, ele é o segredo da durabilidade de qualquer trabalho. Sim, é uma situação... Isso, não tem como você abrir mão disso. Fala isso para um cadista de 22 anos, 23 anos, que formou, que esculpia meia boquinha, pegou uma biblioteca digital, virou o Nutmiller da noite pro dia, no digital, e fala para ele, sabe o que ele vai dizer? Depende. Ele vai relativizar, ele vai falar, depende. Porque o cimento tem uma resiliência, você consegue tapar um gap de até não sei quanto. Ô, mano, consegue nada, cara. Você pega as próteses de hoje, assim, eu tenho digital aqui no laboratório, eu tenho impressoras, eu tenho minha fresadora, eu tenho uma Mangueirbach, é uma máquina que eu gosto demais, eu adoro, né? Realmente é uma Ferrari aí, né? Eu gosto muito mesmo dela. Em alguns momentos, eu já teci críticas severas à minha máquina. Já fiz isso na internet. Mas hoje, eu acho que só não muda de opinião quem não tem opinião. Quem tem opinião, uma hora muda. E eu vejo que me faltou, na verdade, educação. Depois eu comento sobre isso com você. Mas falando desse jovem que relativiza tudo, que é dessa geração, ele vai chegar para você, vai enfiar na máquina, vai cortar, vai tirar, vai olhar e vai falar assim, tem um gapzinho aqui, que às vezes acontece em qualquer, até mesmo no que você faz manualmente ali, debaixo da lupa, às vezes dá um gap. Tem um gapzinho. Não, mas isso aí o cimento cobre, cara. E não é bem assim. Né? Claro que não. Eu até bem pegando essa linha de raciocínio sua, eu entendo que dentro da prótese, nós temos coisas que não são máximas. Então, isso que você falou é uma máxima.
adaptação não tem conversa. Agora, quando você fala assim, ó, eu só uso o Emacs, já é meio complicado, porque tem situações que às vezes você tem que ir para uma Vita, tem situações que você vai fazer o ênfase, tem situações que você vai fazer o Emacs, tem situações que eu uso o Talmax. Então, assim, eu acho que tem variações dentro de materiais, né? Não dá para você falar, é só esse material que resolve. Mas, em se tratando de alguns pontos, outro ponto que eu acho que não tem conversa é uma boa relação em relação à forma, né? A parte toda de morfologia em geral e a parte de oclusão, desoclusão, isso também não tem negociação. Se você não tem um trabalho bem elaborado, você fatalmente vai ter problema. O William de Deus, até mandar um abraço para o William, eu não o conheço pessoalmente, mas acompanho o trabalho dele, faz um trabalho grandioso aí nessa parte de cerâmica injetada. Ele está fazendo um comentário que é interessante, falando que a cerâmica injetada ela democratizou a nossa profissão. Exatamente. Eu não entendo muito bem o democratizou, assim, em que aspecto. Mas eu acho que ele quer dizer assim, na verdade, se você pegar lá atrás, cerâmicas puras, né? Se eu estiver errado, você me corrige, tá, William? Obrigado pela sua participação aí. Você tinha, por exemplo, profissionais excelentes que faziam as cerâmicas puras, né? As refratárias, e nós tínhamos uma gama enorme de pessoas que gostariam de fazer, mas talvez não tinha mão, não tinha condição de fazer uma cerâmica pura, e aí vem o Emacs e deu condição de todo mundo fazer uma cerâmica pura. Talvez seja nesse sentido. Isso aí, nisso que eu ia entrar. Talvez o cara insera muito bem, mas com o pincel, pó e líquido, o cara já sofre. E aí, de repente, vem essa possibilidade de injetar. Até aí, eu estou plenamente de acordo. O problema, e aí é sério, e é um problema mesmo, é que com isso, nós também criamos uma geração que largou de mão um pouquinho a educação. A educação no sentido de se preparar. Então, a gente tem, por exemplo, no laboratório hoje, a gente tem pessoas que têm laboratórios que são totalmente fundamentados nessa visão de ou o cara tem um CAD e ele corta tudo no CAD, ou ele injeta tudo, ele corta cera, ele injeta. Tem laboratórios que são totalmente fundamentados nisso. Mas quando dá um probleminha que seja, ele não sabe resolver. Porque ele não se preparou. Né? Eu acho que a questão dessa democratização ela é bacana, mas ela tem que vir junto com uma segunda ação, e essa ação eu acredito que tenha que partir das pessoas que estão prestando atenção no que está acontecendo no mercado, é a ação de educar essa geração que está usando essa ferramenta nova. Eu vou te dar um exemplo. Vê se você concorda comigo. Eu comprei uma máquina, comprei uma Mangueirbach, uma Motion 2. Eu fui para Curitiba, o Jefferson me recebeu lá, abriu as portas de tudo, expôs a máquina, mostrou tudo. Cara, eu tava lá, eu olhei, eu vi, tal, mas eu fiz o que eu não aconselho hoje ninguém a fazer. Eu comprei uma ferramenta que eu não sabia usar. E a máquina começou a dar problema. Mas não é que ela deu problema. O que aconteceu com a máquina é o que acontece com qualquer fresadora. Mas um cara que sabe usar a fresadora, ele desembola. E eu não desembolei. Então eu comecei a ter problemas que eu não entendia a máquina. Assim, eu tinha medo de encostar na máquina. E eu tive vários problemas. Hoje, quando alguém fala para mim, quero ter uma fresadora, eu falo assim, vai estudar primeiro, faz um curso de CAD Designer, pega o Exocad e vai entender que na hora que você vai fazer um desenho digital, existe uma coisinha chamada perspectiva. Que você olha na tela do computador, ou olha na tela da sua TV, no monitor, o que quer que seja, a peça está linda e quando você corta, ela está um pouquinho maior.
e você não sabe por quê. É perspectiva. Então, o cara precisa aprender essas coisas. Ele precisa aprender a usar o melhor de uma impressora. Ele precisa usar o melhor de uma fresadora. Posso fazer um adendo nesse comentário seu, que eu achei Por fantástico? favor. Eu vou dar a minha experiência, sendo bem sucinto. Eu, quando fui adquirir o equipamento, a primeira coisa que eu observei foi qual era o fluxo do meu laboratório. Segundo ponto, eu sabia que o investimento não era baixo. Então, eu estava fazendo especialização com o Dr. Paulo Cano, o equipamento chegou lá, então eu tive o primeiro contato com ele lá. No segundo momento, eu tive um grande amigo aqui, que é o Telmo Santos, aqui de Belo Horizonte também, que foi um cara fundamental, ele e o doutor Juvenil, que é um professor da UFMG aqui, também um doutor espetacular. E tive bastante contato com o equipamento, tive condição de conhecer o software. Depois eu fiz o que você fez, eu fui para Curitiba e fui conhecer também o sistema da MAN. Feito isso tudo, eu fui fazer, depois eu fiquei muito assustado com a quantidade de equipamento que tinha, né, de oportunidade, mas eu fiquei com medo de perder a profissão. Não satisfeito, em 2011 eu fui para a Alemanha, vi a quantidade de equipamento. Em 2013 eu fui fazer um benchmark nos Estados Unidos, porque eu achava que a nossa profissão ia acabar. Falei, cara, essas máquinas estão cuspindo o dente, o cara pega e põe na boca, já era o técnico. Aí eu fui ver lá um processo inverso. Eu acho até que eu já contei isso em outras lives, mas eu acho interessante para que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas possam ter essa sensibilidade, que é importante, o que você está falando é muito importante. E lá eu vi os dentistas vendendo em peso para técnicos, porque eles viram que o acabamento, esse trabalho todo ainda tinha que ser feito. E aí eu percebi que o equipamento que eu comprei, ele encaixava muito no meu fluxo. E aí sim eu tomei a decisão. Então, assim... Eu, por exemplo, eu comprei uma fresadora que ela é maior do que o meu fluxo de trabalho. Qual o resultado? A minha fresadora passa uma parte considerável do dia parada, porque ela é maior do que o meu fluxo. Sim. Aí você fala assim, não, mas então, cara, baixa o preço e vende para todo mundo. Cara, não é assim. A conta não é essa. A conta não é essa. E essas contas, tudo que gira em torno de hora-uso, ou seja, tem uma série de custos da máquina que é em torno de hora-uso. Os caras falam, poxa, você não corta provisório na máquina? Eu falei, não, por que não? Porque meu spindle já quebrou uma vez, eu sei quanto custa reparar um spindle. Então, já que eu vou reparar um spindle em algum momento por hora-uso, eu vou fazer isso com zircônio, eu vou fazer isso com bloco, eu vou fazer isso com outra coisa que a minha margem de lucro é muito alta para justificar. Provisório, não vejo muita justificativa de cortar na máquina. E digo eu. Sim. Assim, eu estou dando isso como exemplo de conta que você tem que fazer. Claro. Mas eu sou totalmente hoje eu juro por Deus, cara, se eu pudesse encontrar as pessoas que eu briguei na AMAN e pedir perdão para elas, eu pediria de coração, porque eu não foi culpa delas. Sim, foi culpa do meu despreparo. Então, hoje eu oriento todo mundo. Quer comprar uma máquina? Vai fazer isso que o Leandro fez, cara. Bate para todo lado, vai se preparar, vai se informar, eduque-se. O TPD Play, ele nasceu com essa missão. A gente começou a falar do TPD Play no início, ia te contar como que nasceu. Ele nasceu isso nasceu como uma missão de educação a valor acessível. Democratizou a educação para o cara. Falar, não, mas o programa, dá mais uma vez esse recado. O programa é nosso. O Paulo Cano idealizou isso aqui. Eu acho que ele levou a nossa classe à enésima potência, né? O cara está em Dubai aí, sempre levando o nome do Brasil para cima. Ele se titula também como técnico e como dentista. Então, assim, é um espaço nosso. Por favor, se quiser falar sobre os valores, se quiser externar todo o seu trabalho, cara, porque você também é um grande nome aí que eleva a nossa classe. Fique à vontade, o programa é nosso, tá bom? Então, o TPD Play, ele nasceu a princípio com a missão de educar. Educação. Por quê? Cara, eu tenho um grupo de Telegram
com 2.100 pessoas, 2.100 técnicos, num grupo de Telegram meu. Eu tenho um chat que tem mais 1.000, tem 998, quase 1.000, num chat. Tem mais 21.000 no Instagram. Tem mais não sei quantos mil no Facebook. Quando a gente cruzou tudo e peneirou, cara, deu quase 30.000 pessoas. Peneirado. Porque Isso tem é uma gente... atitude, e pelo que você está me contando, completamente orgânico, né? Porque você já vem Sim. num trabalho muito grande feito fora, né? A gente E começou a impulsionar agora. muito legal. Começou a impulsionar agora. Mas mesmo Porque sendo impulsionado, não deixa de ser orgânico. Porque eu digo assim, tem o... pessoas que compram seguidores. Não é o seu caso. Eu vejo que você Não, tem de uma... jeito nenhum. Até porque, cara, você vai comprar o quê? Um técnico? Não Meu vejo público é sentido. técnico em prótese dentária. Eu sigo, acho que 70 pessoas que eu sigo. Eu sigo as pessoas que são realmente relevantes para mim. Porque eu não tenho muita paciência. Eu nem tinha, há um ano atrás eu não tinha Instagram, cara. Eu fiz o Instagram em agosto do ano passado. Foi quando eu fiz o meu Instagram. E eu tenho muito orgulho, cara, assim, em agosto do ano retrasado. Eu tenho muito orgulho, cara, de uma coisa, assim. É uma coisa que eu me sinto orgulhoso. Eu tenho muita gente que eu tive o privilégio de pegar do zero, cara. Mas não foi um nem dois, não. Vários. Que eu tive a oportunidade de pegar o cara do zero. O cara veio do zero, bateu aqui e falou, cara, eu não tenho laboratório, eu não tenho nada, eu quero do zero, mas eu vou começar a estudar e eu quero formar o meu laboratório. E hoje o cara tá lá, tem o laboratório dele, a equipe dele formada, e não é um nem dois. Vários, eu tenho vários. Isso é uma coisa que eu fico feliz. Porque eu digo assim, lá na produtora, todo mundo tem uma missão diferente. O Bruno é um tarado por tecnologia. O Bruno, se ele puder, ele dorme com a Alexa. Ele abraça a Alexa e fica dorme com a Alexa. Ele conversa com a Alexa. Ele chora, ele bate papo com a Alexa. É o Bruno, que é quem cuida da parte de edição dos vídeos. Sim. O Rômulo, ele é um estrategista, ele é aquele cara que estuda e fala, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu, cara, sou um técnico em prótese dentária que vive do meu laboratório. Eu nunca encarei isso como... eu nunca encarei isso como um meio de vida. Nunca. Eu encarei isso como a oportunidade de deixar um legado. Porque, para mim, cara, é muito prazeroso. Eu sou mais novo de 16 irmãos, cara. Eu tenho 15 irmãos. Eu sou mais novo. Quem entrou na odontologia na minha casa veio depois de mim. Eu não tenho família, eu não tenho tradição na odontologia. Meus pais já faleceram, mas minha mãe, cara, é dona de casa, morreu analfabeta. Meu pai é carpinteiro, cara. Isso é muito bonito, né, cara? E conseguiu então, criar os filhos e deixou um presente para nós aí. assim, às vezes às vezes as pessoas falam, mas você é muito brigão e tal. Eu falei, não, cara, olha só, se você não aprender a reconhecer o certo e tomar e se posicionar, você não é nada nessa vida, cara. Não é mesmo não. Não é nada. Você tem que reconhecer o certo e você tem que se posicionar. Quando você vê um colega de profissão tomando uma atitude que não vai ser legal para ele, você não pode sentar e esperar ele cair. Isso é muito desumano, cara. Você Então, tem tá que se falando... posicionar. Eu estava vendo, o meu pai foi produtor rural. E eu gosto muito da profissão, acho uma das profissões mais bonitas aí e judiada, porque os menores, né, sofrem muito. E dentre eles têm algumas culturas que são fantásticas. Eu citei isso uma vez em uma outra live e vou repetir. Tinha um produtor que desenvolveu um milho lá, cara, de altíssimo nível. Ele produzia milhos fantásticos. E aí os vizinhos começaram a perguntar para ele, ele pegava, tirava o que ele tinha de melhor, fazendo analogia ao que você está fazendo, analogia ao que você acabou de citar, tá? O que ele tinha de melhor e dava para os vizinhos. E aí alguns dos vizinhos perguntam para mim, por que você tira do seu melhor e dá para a gente? Ele falou assim, porque a maioria das pessoas não sabem que a polinização ela acontece com o milho que está do meu lado. Se eu te dou o pior, o meu milho fica ruim. Mas se eu te dou o melhor, o meu fica bom e vamos todo mundo junto. Então, Isso é uma isso coisa que você está legal, fazendo
e eu acho que é um pouco do que eu estou também construindo aqui com esse programa, é com a intenção de ajudar, de elevar a classe, da gente poder ser visto, da gente poder citar, né, aquilo que a gente tem vontade. Inclusive, o mês que vem a gente está querendo fazer com as empresas, dar oportunidade para a MAN, para a Cirona, para a Gecosan, para todas as empresas estar aqui com o nosso público e também poder dialogar e abrir um diálogo que seja bacana com a gente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Uma vez, cara, só olha que coisa. Eu tenho um amigo aqui, até o Paulo Araújo, citou esse meu amigo numa live, 2 lives atrás, que é o Eustáquio. O Eustáquio é meu compadre, cara. É um irmão também, tá? É um irmão moreninho, cara, que eu tenho, assim. É um cara que cresceu junto comigo na profissão, ele era lavador de carro, a gente começou praticamente junto. A gente teve um episódio muito marcante no passado, mas cresceu uma amizade. Eu sou assim, eu sou muito fã dos caras mais justos que eu conheço. Aquele sujeito homem mesmo, falou, tá falado, pode confiar. É esse nível de pessoa. Eu sou, sem falar que é um dos caras, assim, com todo respeito a todo mundo que tá aí e tal, que tem pessoas maravilhosas, mas é um dos caras que tem os trabalhos de maquiagem que eu já tive a oportunidade de pegar na mão, mais perfeitos que eu já vi. O Paulinho falou a mesma coisa. É surreal. Surreal. E ele faz na sua frente, você fica bravo. Porque é muito fácil de fazer, mas você não consegue fazer. E aí, cara, eu tava conversando com o Eustáquio, né? A gente tem um dia do lixo, né? Uma vez por semana a gente sai para almoçar e tal, para trocar ideia. E aí a gente conversando, ele falou assim comigo, ele falou assim, rapaz, você não acha que é meio problemático esse negócio de você querer ficar fazendo live, ensinando os caras, tal, não sei o quê? Eu falei assim, rapaz, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que eu prefiro que o meu concorrente, ele seja um cara nivelado por cima. É muito melhor concorrer com ele. O problema é quando eu vou concorrer com um cara que ele é medíocre. O medíocre a que eu me refiro é aquele cara mediano que a única arma que ele tem é cobrar 1/3 do meu valor e seduzir o meu cliente dessa maneira. Esse cara é um cara muito ruim de concorrer com ele. Verdade. Eu prefiro concorrer eu prefiro ter uma concorrência de alto nível. Isso eleva. Tanto é que eu estou em Vitória, que é um lugar deste tamanho, mas sabe quem está aqui na minha cidade, tudo pertinho, 5 minutos um do outro? Eu, Sérgio Barreto, Eustáquio, o Pablo Vitor, são pessoas que são conhecidas no Brasil todo. Sim. Nós estamos a 5 minutos de carro, um do outro. Ué. E a cidade é deste tamanho. E tem outros nomes mais que estão aqui que fazem um trabalho muito bom. Eu prefiro ter esse tipo de concorrência. Lógico, esses caras não me deixam baixar a guarda. Porque eles não deixam de ser meus concorrentes. Eles são pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu respeito, mas eu gosto de concorrer em alto nível, é muito melhor do que você ficar disputando o mercado com quem só sabe, que a única coisa que o cara sabe fazer é ligar para o seu cliente e falar, olha, cobra quanto? 100, eu faço por 90. Não, pô, como é que você vai concorrer isso é interessante que hoje eu tenho a seguinte filosofia. Quando eu tenho um cliente que fala isso comigo, eu já entendo que ele não está preocupado com o tanto que a gente estudou, com o tanto que a gente está querendo entregar, né? Então, para mim, não é o padrão que a gente busca. Porque as pessoas que a gente trabalha também elevam a gente. Ou ela eleva ou ela diminui. Então, acho que tem tudo a ver isso que você falou aí. Fantástico. Eu queria continuar o nosso bate-papo com um outro tema que a gente sempre fala, que é linkado à gestão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a gestão, né? Quantas pessoas trabalham na sua equipe, como é que você administra a sua empresa? Porque eu estou falando que nós, técnicos, estamos cada vez mais profissionais no âmbito de gestão também. Então, fala um pouco para a gente, que eu acho interessante. O meu laboratório, ele é pequenininho. Meu laboratório são 60 metros quadrados. Eu tenho uma equipe bem enxuta mesmo.
Mas eu invisto muito em processo. Então, apesar de eu ter uma equipe enxuta, são 6 pessoas aqui no laboratório, contando com o boy e com a secretária. Mas apesar de ter só 6 pessoas, eu faço por mês, em média, 300 elementos aqui no laboratório. Muito bom. Bem cobrados e bem acabados. Sim, a gente tem uma aceitação muito boa aqui no mercado. Como que eu faço isso? Eu acredito muito em, como eu disse, eu invisto muito em processo. Num determinado momento, vendo como eu faço a dinâmica aqui do meu laboratório, o Rômulo, que é lá do TPD Play, o Rômulo virou, a gente estava aqui gravando um curso, ele vendo o laboratório girando, ele falou, cara, todo laboratório é desse jeito? Eu falei, todo eu não sei, o meu é desse jeito. Ele falou, cara, porque o pessoal aqui é muito independente, assim, cada um faz a sua parte, eu não vejo você cobrando nada de ninguém. Eu falei, não, você está enganado. Eu não cobro, eu educo, cara. Eu vou lá e falo, faz assim, 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 vou educando. Aí quando ele acerta, eu dou um tapa nas costas e falo, agora vai. E é só repetir isso aí, a vida toda que dá certo. Então, o meu modelo de gesso, ele tem um protocolo, faz de um jeito. A minha estrutura, ela tem um protocolo, faz de um jeito. Eu uso o mesmo revestimento para fundição e prensagem há 20 anos. É a mesma coisa. Eu uso Bela Veste há 20 anos no laboratório. Eu não mudo essas coisas. Eu não fico trocando toda hora. Por quê? Porque eu tenho método. E método só funciona com produto. Não adianta. Você vê na Fórmula 1, a Pirelli vai lá e muda um compostozinho no pneu. O sujeito perde a corrida. Uhum. Porque mudou um negocinho no pneu, o sujeito perde a corrida. Então, você pode até mudar. Depois de tudo provado, comprovado, melhorou, aí você educa para uma nova etapa, mas... Não é que eu não atualize o meu laboratório. Eu atualizo. Mas para eu atualizar, vou te dar um exemplo da própria Ambria. Para eu atualizar, para eu falar assim, ó, estou saindo e vou começar, é que eu vou te mostrar. Eu estou saindo e vou começar um novo processo. Ó, eu já torrei isso aqui. Ó. Torrei. Isso aqui é torrado. Torrado, isso é sobra. Uhum. Para falar assim, ó, vou começar um novo processo. Vamos usar um novo material. Então vamos experimentar, vamos testar, vamos aprovar, vamos chamar os clientes, vamos botar em boca, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deu tudo certo? Ô, Márcio, mudamos. É aquilo que você falou lá no início, que você não entra para brincar. Você entra com conhecimento de causa. Foi onde eu disse que você não foi petulante, você foi um cara consistente. Você precisa de ter conhecimento até para você ir lá e estudar e saber o que é bom, o que é ruim no produto. Fantástico. E Leandro, quando você assume, o que a gente faz é um negócio de muita responsabilidade. Tem 72 pessoas te assistindo agora, cara. Se você resolver tecer uma opinião e ela estiver cheia de achismo e o cara não conseguir fazer no laboratório dele, isso pode representar prejuízo no laboratório do cara. Claro. Tem gente que fala assim, rapaz, troca esse revestimento. Aí o sujeito troca, rapaz, mexe na cadeia toda de trabalho dele. Aí o cara começa a ter problemas que ele não tinha, ele começa a ter várias distorções que ele não tinha. Você vai ver, por que o revestimento é ruim? Não. É que normalmente você pega um negócio e quer encaixar no lugar de outro e continuar agindo como se ele fosse o mesmo. E não é, são produtos diferentes. Então, eu invisto muito em processo. Para você ter alta produtividade, tem que ter processo. Então, eu tenho, por exemplo, te dar alguns exemplos. Eu tenho spray-on, que é um negócio que agiliza a vida demais. Eu faço muito metalocerâmica. Então, eu tenho spray-on. Eu tenho que fazer um protocolo metaloplástico, eu opacifico a minha barra com opaco cerâmico. Então, eu tenho spray, eu aplico tudo no spray. Ah, mas isso é significativo? É, porque quem faz isso para mim, cara, é o meu boy. É muito simples de fazer.
Então eu ensino ele a fazer, ele senta com 60 elementos que você vai gastar uma manhã para passar opaco, eu gasto 15 minutos para fazer. Então assim, a gente foi otimizando alguns processos no laboratório que foram muito bons para aumentar o fluxo. Que a gente fala sempre, hoje em dia todo mundo é fluxo, fluxo, fluxo. Para ser sincero, por exemplo, impressora. Cara, eu acho impressora um negócio mais maravilhoso da face da Terra. Inclusive, se eu tivesse comprado primeiro a impressora, talvez para o meu laboratório eu não tivesse jogado uma fresadora aqui dentro. Eu tinha ficado com umas 5 impressoras. Por quê? Cara, ceras, resinas. Pode falar. Não, porque tem uma pergunta aqui. Ó. O spray on serve para todas as cerâmicas ou só Vita? Obrigado ao Paulinho que está aí com a gente também. Paulinho Araújo entrou aí. Ó. Não sei se ele estava dentro. Abraço, Paulinho. O spray on, ele na verdade, o spray on, eu resumiria ele ao líquido. A Vita desenvolveu um líquido que você pode misturar qualquer opaco em pó com esse líquido e aplicar com um spray que é um aerógrafo. E, cara, qualquer opaco. Agora, eu vou te falar assim, a real. Alguns opacos têm menos poder de cobertura que outros, que é do material. Então, por exemplo, Noritac, ela tem um poder, o pó da Noritac tem um poder de recobrimento menor que o da VMK. Então, o que muita gente faz? Usa VMK e aplica Noritac em cima. Se você falar para mim assim, é politicamente correto? Não. Mas você fala assim, então dá tudo errado de quem faz? Não, não dá. Mas politicamente correto não é. Mas os caras usam. Então, o recobrimento do opaco, por exemplo, da VMK Master, ele é maravilhoso. Cara, o spray-on é uma camada. Você dá uma camada, tá recoberto. Qual que é a proporção, o Márcio? Cara, a proporção no spray-on é o seguinte. O spray-on, ele é isso aqui, ó. Vou mostrar. Isso é o spray-on. Sim. Certo? É isso aqui. Esse aqui é o líquido do spray-on. E ele vem com uns pescadores. São potes. E você tem um pescador. Então você vai manipular o seu opaco em pó aqui, agitar, ele vai ficar com uma consistência. Quem vai dizer a consistência é você. Você vai rosquear aqui o pescador, o líquido é super volátil. Então você aplica o opaco, ele já bate e seca na hora. E com isso, se fosse aquela bisnaga, aquele revólver de pintura de carro, né? Ele vai... É um aerógrafo. Sim. É um aerógrafo. Nada mais que isso. O segredo é o líquido. Porque o líquido é muito volátil. O que isso traz para você de benefício? Na minha opinião, em primeiro lugar, você não precisa ter tempo de pré-secagem. Porque ele já vai seco para o forno. Você já bota a queima de 15 minutos, ela vira 5 minutos. Queima do opaco. Isso é uma coisa interessante. Vezes o dia inteiro é uma coisa muito interessante. Em segundo lugar, é a característica do opaco. O opaco ele fica meio com cara de lixa. Fica meio áspero. Ele já vai criar uma melhor aderência. A cerâmica, em vez de contrair, despegar da borda, a cerâmica vai para cima do coping. Ela gruda. Não tem esse negócio de abrir o oclusal, rachar o oclusal. Ela contrai para cima do coping. Isso é outra coisa legal. E o que eu acho que é mais sinistro é o tempo, cara. É muito rápido. Tipo, você pega um protocolo, Paulinho gosta muito de fazer essas ferraduras aí, cara, 10 minutos está aplicado o protocolo, finamente aplicado, com espessura quase que inexistente, tudo recoberto. Essa é a vantagem do spray-on, que eu acho que é fantástico. Então, Tatiana tem perguntas, para resumir, para responder para todo mundo de uma vez. Quanto mais grosso você fizer, misturar o pó e o líquido, ele ficar bem grosso, mais pressão você tem que pôr na pressão no ar do aerógrafo.
porque ele vai precisar de mais pressão para puxar esse opaco que está muito denso pelo pescador. Quanto mais fluido você fizer, menos pressão você precisa pôr, entretanto, você vai talvez, ele sai numa quantidade muito grande. Quem é que determina a proporção? É você, com a pressão que você gosta. Eu gosto dele um pouquinho mais denso, aumentar um pouquinho a pressão, porque ele fica muito fininho e bem áspero. Eu gosto assim, mas você consegue tirar o que você quiser. Basta fazer a regulagem, e a regulagem é super simples. Ó, fantástico, fica uma dica aí muito legal da live de hoje aí, deixada pelo Márcio Breda aí. Márcio, a gente tenta respeitar o tempo aí, eu vi que a gente perdeu uns 5, 10 minutos aí, e a gente já vai indo para o final, mas eu sempre gosto de terminar, né? E sempre levar esse tema com relação ao analógico mais digital, né? Hoje o seu laboratório, você classifica ele como em relação ao digital e analógico? Eu gostei muito da postura da última live nossa com a... A última foi com o Eric, né? Não. Foi com a... Ô, gente, a cabeça minha tá tão ruim. O Eric foi 2 atrás, né? Foi com a Eu lembro que eu estava em casa. Cara de Castro, perdão. Onde ela disse que não é analógico versus digital, mas sim analógico mais digital. Que a gente traz uma carga analógica, vamos dizer assim, né? Um estudo de bancada, cera e tudo mais, e nós fizemos essa migração. Então, como é que você se julga hoje? Ó, primeiro, pode ser que eu tome algumas pedradas, mas eu vou falar. Tá bom, não. Eu não entendo por que chamam de analógico o físico. Eu nunca entendi. Eu acho que isso é uma herança dos relógios de pulso. Que a gente tinha um relógio ponteiro, que a gente chamava de relógio analógico, Deus sabe lá por quê, e que depois vieram aqueles Cassiozinho digital, e a gente começou a falar, é o analógico e é o digital. Sim. Bom, analógico no sentido de quê? De análise, de tudo de se analisar, bom, eu acho que é físico. Sim. Então, eu falo muito, é um modelo físico e um modelo digital impresso. Que antes de ser impresso é digital e depois de impresso ele se torna físico também. Perfeito. Mas isso cabe discussão. Estou aberto a críticas. Não, isso é tão legal porque, por exemplo, se você olhar no programa passado, eu já não falo mais analógico versus digital, mas sim analógico mais digital. Então, agora nós podemos falar aí da nossa experiência física com esse mundo todo, mas agora o digital. Mas é isso mesmo, vamos vivendo e aprendendo. Nós estamos numa fase de mutação aí, né? Mas assim, se vocês discordarem, vocês coloquem no comentário aí, que hoje a gente respeita, é só provar o contrário, tá? Cara, assim, eu tô com ela, mas eu vou além. Eu tenho as impressoras, tenho mais 2 lá na outra sala, imprimo bastante coisa. Tudo no meu laboratório é feito em função de rendimento. Tempo. Fazer bem com um tempo cada vez menor para atender a demanda. Sim. Então, no meu caso, eu tinha, por exemplo, um gap enorme na parte de planejamentos. Porque a gente fazia tudo encerado e era bastante trabalhoso fazer tudo encerado. Para mim, o digital ele veio nessa parte de planejamento assim, poxa, ele resolveu todos os meus problemas. Porque eu passei a ter uma velocidade enorme para planejar, porque a gente planeja rapidinho no digital, encaixa tudo ali, dá um toquezinho, imprime, mas mesmo depois de impresso, eu ainda retoco com broca tudo, praticamente. Sim. Antes de mandar para o consultório. Uma outra coisa, para mim, eu mexo em 100% das coisas que a máquina me dá. Até os copos de zircônia. Antes de sinterizar, eu mexo. Eu até fiz uma aula disso lá no TPD Play para mostrar para a pessoa, falar, eu mexo. Eu não sinterizo antes de fazer isso.
Ah, mas por que que faz? Porque a máquina não faz. A máquina ela tem algumas redundâncias para segurança do corte, que a gente não precisa ter. Então, eu prefiro pegar antes de sinterizar, trabalhar a estrutura, deixar a estrutura com a minha cara, e aí eu sinterizo. Eu corto os meus blocos, eu gosto muito de usar Trilux forte, muito. É um vidro cerâmico que eu gosto demais. Eu vejo que você tem um Serec aí, não sei se você já cortou o Trilux, mas ele é um bloco maravilhoso. Sim, você Muito. tira o lei com a cara, eu acho que é o bloco que entrega o mais próximo possível do estratificado ao Trilux, Eu na acho minha também. opinião. E eu falo que tanto o Trilux, o Serec Block, né, que é o que eu utilizo que até a Cirona comercializa, mas evita, e gosto muito Evita. do Empress também. O Empress, dependendo da posição que você coloca ele dentro, o multi, você tem quase que uma estratificação, né, pelo formato que é cortado. Eu digo quando você não coloca a peça em pé, mas sim de lado no bloco e enviesada. Então você tem Usa a seu favor nessas camadas. exatamente. Então, Verdade. assim, eu concordo em gênero, no migral que você está falando, muitos Eu sabem mexo em disso, eu tudo, cara. sou professor na área de oclusão. Eu também, como você, peguei toda a bagagem lá do Desafiando a Natureza, dos cursos todos de dentes anteriores e trouxe para o mundo digital, mas completamente embasado, né? Para que a gente pudesse fazer a coisa e provar que a gente está fazendo da forma correta. Hoje o meu Então, cliente, cara, hoje o meu cliente ele é meio mal acostumado. Porque, assim, eu tenho cliente que me escreve e me manda por escrito, assim, Márcio, por favor, eu quero estratificado. Eu não quero maquiado. E não é porque eu maqueio mal, não, que eu tinha um professor bom. É que realmente, assim, o meu cliente, ele vê a diferença. Então, eu não corto muito de silicato, eu prefiro cortar o Trilux Forte porque ele me dá essa condição de poder entregar uma coisa mais próxima do estratificado que eu faço. Mas mesmo ele, eu ajeito tudo, cara. Eu não entrego nada do jeito que sai da máquina. não, eu também faço, assim, é claro que o que eu fazia era 100%, né? Antes, você fazia injetável, eu tinha muito mais trabalho. Hoje, nos equipamentos, eu tenho uma edição infinitamente menor, mas que eu tenho pequenas edições, eu concordo com você e também tenho, tá? Esse equipamento tem um modo de fresagem extra fino, que é uma coisa surreal. Aham. Mas, assim, eu faço um avisamento de suco, eu tenho o toque humano aí que eu acho que é fantástico. Faça só um favor, e tem duas perguntas aqui que eu achei muito interessante. No caso de custo-benefício e produtividade, é melhor a impressora ou a fresadora? Obrigado aí pela pergunta. Então, isso é uma pergunta do Vando, né? Vando Rodrigo. Isso. Vando, primeiro eu vou te pedir, cara, pelo amor de Deus, pergunta isso para mais pessoas e apura. Mas eu acho que eu consigo te dar uma resposta que te ajude, que pelo menos te norteie. Quem vai decidir isso são três coisas para você. Uma é o seu mercado. Sua cidade comporta? Essa é a primeira coisa. O volume de trabalho que gira em torno do seu laboratório comporta? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que vai definir isso é uma característica do seu laboratório fazer o quê? Isso também é importante. Você precisa responder essa pergunta para decidir o que você vai usar. E, por fim, você está disposto a estudar? Porque vai precisar estudar. Seja para usar uma impressora, seja para usar uma fresadora, precisa estudar. Não adianta jogar na bancada e achar que é plug um pendrive da Play. Estou errado, Leandro? Não, concordo em todo gênero, número e grau. Perfeito. E além Então, disso, tudo que você disse, complementando, você tem que ter outro ponto. Se você tem que fazer um trabalho ágil, né? E você não tem uma equipe toda como a sua, que você acabou de citar, toda, né, com um protocolo,
eu creio que para uma equipe menor, a fresagem ele é mais eficiente. Mas tem tudo isso que você falou antes. O ambiente que você está é favorável, o que você cobra condiz com você ter uma fresadora, porque muitos enganam. Ah, é R$ 100 custa o bloco, eu faço um dele por R$ 100. Engano seu. Tem depreciação, tem várias coisas envolvidas a gestão. Inclusive, gostaria de deixar aqui um relato. Eu estou aqui já há 10 anos, vai fazer agora com o equipamento, né? Eu estou refazendo os meus custos todos. Acabei de contratar novamente uma pessoa para fazer toda essa parte de gestão, que é um profissional do Rio, que tem uma empresa espetacular. Nós aplicamos Canvas agora, na nossa reunião de ontem, e vamos fazer um processo de construção inteiro de novo para ver se os meus valores, medida a tantas altas que nós tivemos, de material, do dólar e etc., para ver se eu estou com os meus preços equivalentes. Então, não é brincadeira, isso é muito importante. Outra pergunta interessante, que nosso tempo vai ficando pequeno, como você faz maquilagem? Parece que é uma pessoa, acho que é uma ela colocou uma bandeirinha. Como é que faz maquiagem? Bom, eu faço maquiagem, eu uso 2 sistemas de maquiagem. Eu uso um sistema, é o Evocolor, todo mundo tem, né, que é um de baixíssima fusão, e eu uso o Accent Plus. A Ambria aceita bem o Accent Plus. Mas o IMAX, não. Então, a gente acaba usando o Evocolor e o Accent. E eu emprego muito do que eu aprendi com o Eustáquio. E muito do que o Eustáquio preconiza é mais ou menos o que preconiza o Paulo Cano. As ideias são mais ou menos as mesmas, salvo alguma particularidade de um ou de outro. Então, estou nessa linha aí, mais ou menos. É claro que com uma maquiagem infinitamente mais pobre que a deles, né? Porque esses caras são meio extraterrestres, não dá para comparar. Eu me garanto um pouquinho mais com um pincel pó e líquido, assim, sabe? Legal. Fulita, né? Parece que é o nome dela. Eu sugiro que você adquira o curso do Paulo Cano. Eu fiz um curso agora que envolve física, envolve, cara, uma gama aí de material, né? Que ele relata e ele explica sobre teoria de cor e tudo isso, sobre fluorescência, sobre tudo. E você vai ficar muito bem servido com esse curso. Então, é uma sugestão. Recomendo também. O Paulo, cara, eu tive a oportunidade durante um tempo, isso que você está fazendo agora no digital, né, junto com a SBO, a gente organizava aqui em Vitória. Eu fiquei muito feliz de você me convidar, porque eu comecei a acompanhar as lives, porque eu dou muito valor. Sempre que uma entidade abre espaço para prótese, eu dou muito valor a isso. Aqui no Espírito Santo, a ABO, durante muitos anos, permitiu que nós organizássemos um pequeno encontro de técnicos dentro do congresso da ABO. A ABO organizava um congresso e permitia que nós incorporássemos um encontro de técnicos em prótese dentária. Então, eu, o Sérgio Barreto e o Eustáquio Pratá Júnior, durante muitos anos, organizamos esses encontros. E a gente sempre trazia, cara, assim, o que havia de melhor no Brasil, e a gente ligava, porque é todo mundo amigo, e falava, bicho, não tem dinheiro para te pagar. Você precisa vir no amor, a gente manda uma passagem, você vem dar uma palestra aqui pro pessoal. Nessa brincadeira, a gente trouxe Murilo, a gente trouxe Ivan, a gente trouxe Luiz Alves, a gente trouxe Alexandre Santos, a gente trouxe Zé Carlos Barbosa Aguiar, Zé Luiz Tomé, nós trouxemos para nós Gustavo Ferreira, cara, a gente trouxe muita gente bacana. E uma dessas vindas trouxemos o Paulo Cano. E eu me lembro, cara, que o Paulo estava num hotel e o Paulo é um ser humano diferente, assim, é um cara à parte do mundo. Assim, ele é uma pessoa que tem uma outra cabeça, assim, não dá para mensurar. Primeiro, porque ele é um cara que sabe muito de prótese, muito mesmo. Segundo, que se você não falar de prótese com ele, você não se dá conta que ele sabe muito, porque ele não toca em nada, assim, ele
ele é diferente. Porque o protético, cara, o técnico, você chega para conversar com o técnico, o danado só fala de dente, não é verdade? O Paulo não. O Paulo, se você falar de dente, tá bom, se não falar, não tá bom. E ele tava num hotel, eu liguei para ele e falei assim, ô Paulo, seguinte, eu vou passar aí para te pegar, que eu já tomei café da manhã nesse hotel que você tá aí, e esse café da manhã é muito ruim. Eu vou te levar num lugar para gente tomar um café da manhã legal. E aí passei, peguei ele, tava quase na hora dele ir pro aeroporto, parei numa padaria que tem aqui perto da minha casa, na Monte Líbano, e a gente sentou e tinha um buffet grande, café da manhã e tal. Aí ele olhou e falou, rapaz, poxa, muito obrigado por você me trazer aqui nesse café da manhã tão maravilhoso. Eu olhei e falei, é sério mesmo que o Paulo Cano tá me agradecendo por um café da manhã? Eu falei, rapaz, eu é que tenho que te agradecer pelo que você fez ontem, porque ele deu uma palestra, cara, maravilhosa pra gente. E eu acho que essas pessoas, assim como tantos outros, né, como o Luiz Quian, como o Luiz Alves, como tanta gente boa, que muitas vezes não entrou nessa vibe de internet. E aí essa geração nova às vezes não conhece. O Paulo entrou agora, né? Mas essa geração nova não conhece. Essa geração nova está aí muito fixada em quem está fazendo barulho em Instagram e tal, e não conhece esses caras. Rapaz, esses caras, eles fizeram sacrifícios enormes para construir as bases que vocês usam hoje. Esses caras, na época que ninguém trazia nada para o Brasil, esses caras montavam no avião aqui, num Varig aqui, pé duro, 14, 15 horas de voo, ia lá para casa do chapéu. É verdade. Aprender e trazer para vocês aqui, trazer para a gente, cara. Então, assim, tem que respeitar muito esses caras. Muito, muito. Não é porque o cara, às vezes, não tem, né, essa exposição de Instagram, de Facebook, que ele não tenha uma história para te contar. Eu acho que a gente precisa dar um pouquinho de valor para esses caras, que esses caras fizeram um trabalho muito... O Paulo continua fazendo, né? Uhum. O Paulo continua fazendo. Assim como tem outros, até mesmo eu gosto muito do Maranguelo. O Maranguelo foi um cara também estudioso demais, o Romanini, né? Eu costumo dizer, cara, que eu acho que nós estamos vivendo com o Michelangelo e não estamos sabendo. E o que esse cara fez, ele não mudou a prótese e a odontologia no Brasil, ele mudou no mundo. Que eu já ouvi falar, tem 7 faculdades do mundo afora aí que já adotam o livro dele como base, o Desafiando a Natureza. E eu não vejo nenhuma faculdade brasileira fazer isso. Entendeu? Tinha que fazer isso o cara aí, para ele ver né, para ele sentir o valor dele aqui dentro do Brasil. Eu fico imaginando, quando eu comecei a fazer o TPD Play, a minha visão, assim, eu tenho um guru na metalurgia chamado José Luiz Tomé. Tomé é meu guru. Eu sou muito fã dos trabalhos dele. É meio doido. Ele é muito doido, mas ele é muito bom, cara. O Tomé falava assim, se você tiver que sonhar, Márcio, você tem que sonhar alto, cara. Porque vai que realiza. Né? Vai que você realiza. Aí você sonhou alto, cara. Então, quando eu comecei o TPD Play, eu falava assim, cara, eu quero construir um legado. É legado, não tem interesse. Se der dinheiro, beleza, porque a gente acaba gastando muito dinheiro lá, né? Uhum. Mas, falei, se der dinheiro, beleza. Mas se não der, é o meu legado. E eu vou ficar feliz de ver o resultado. Hoje, eu já estou feliz porque eu estou vendo o resultado. Mas quando eu comecei a ver isso, assim, eu me inspirei em algumas pessoas. Cara, o Maranguelo é uma pessoa que eu me lembro de estar andando no Congresso e ter uma legião atrás do Maranguelo, porque ele ia entrar no stand da Ivoclar para dar uma palestra. Eu me lembro de congresso, e o Maranguelo foi um dos caras, ele, o Romanini, tem um outro amigo aqui de Vitória, Fausto Merson, são as pessoas que fizeram os primeiros trabalhos prensados aqui no Brasil. Foi verdade. Os primeiros. Você vai dizer, você acha que esse cara não sabe muito? Ele sabe muito, cara. E a gente deve muito a eles. Entende? Assim como, hoje,
todo mundo fica falando de gengiva, 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 mas aqui, o Giovanni Gamboja aí de BH Sim, foi quem começou esse negócio. foi verdade. Um Noritato. E as Foi ele pessoas às vezes mesmo. não se dão conta disso. Ele desenvolveu até uma escala, se eu não me engano, pela Na Noritate, que foi época, ninguém, extremamente. Leandro, ninguém falava de gengiva. É, Ninguém falava de gengiva. Ninguém sonhava em enfiar um protocolo metalocerâmico na boca. Ninguém sonhava com isso. é verdade. Entende? Pra gente ser justo. Pra gente Sim, ser justo. Quando você fala de administração, cara, eu já acho que eu já vivi o suficiente para não me encantar com qualquer coisa. Eu não me encanto com glacê. Porque o glacê, quando eu boto o bolo no prato, a primeira coisa que eu faço é arrancar o glacê e comer o bolo, não com o glacê. O bolo pode estar bonito que for, se não tiver gostoso para mim. Então eu olho, eu acho assim, né? A internet é um lugar assim, que as pessoas estão muito glamorizadas, né? Se a gente vê um monte de gente pagando de guru, pagando de guru, pagando de guru, para mim, a administração é do Romanini. isso é Aquilo é uma verdade. administração. Sabe uma coisa Vai que lá me ter um encanta laboratório. muito? Sabe uma coisa que me Vai lá encanta ter um muito? laboratório daquele, cara. Vai ter um laboratório daquele. Vai fazer um laboratório rodar. Aquilo é a minha inspiração. Se você fala, você se inspira onde? Eu me inspiro no Romanini. Aquele é um administrador para mim. E você está falando disso Entende? aí. Outra coisa interessante nele, eu tive a oportunidade de viajar para a Alemanha. Na verdade, a gente foi pro Congresso, né, no IDS, mas estivemos juntos em Liechtenstein, na sede da Evoclar. E, cara, eu o conheci lá, eu estreitei mais assim, né, relacionamento com ele naquela época, depois do encontro sempre nos congressos. Cara, a quantidade de bons técnicos que ele criou e a relação que ele tem com todos, cara. É uma coisa, ele tem não só um carinho, como as pessoas o respeitam muito e todos eles têm admiração por ele e ele pelos ex-funcionários. Isso aí é uma coisa espetacular. Cara, sabe o que que é isso? É legado. É, Você pega um Tomás Gomes, saudoso Tomás Gomes, sim, rapaz, o que ele criou, o mundo adotou. é verdade. Então, já que é para sonhar, eu acho que sonhar pode ser o sonho pode ser do tamanho que a gente quiser, e como diz o Tomé, se for para sonhar, sonha grande. Eu sonho em ter uma plataforma que eu consiga botar essa plataforma dentro do Brasil todo, com honestidade, ter as pessoas que realmente fazem um trabalho diferenciado, criar uma cultura educacional, criar um ambiente que o cara consiga entender que ele precisa sim investir no funcionário e não limitar o funcionário dentro do laboratório. Eu falo muito para o funcionário, porque eu fui funcionário. Este laboratório que é meu, eu fui office boy dele. Eu fui subindo neste laboratório que é meu. Com 16 anos eu assumi ele como ceramista. Ó, Cara, que eu legal. digo sempre assim, ó, o segredo de qualquer empresa, você fala assim, pô, por que seu laboratório dá lucro? Eu te digo, dá. Você vive bem? Vivo. Vivo. Vivo muito bem do meu laboratório. Qual o segredo do seu laboratório? São os meus colaboradores. Eu crio nos meus colaboradores uma coisa chamada senso de pertencimento. O meu colaborador, ele tem orgulho de trabalhar comigo. Eu falo isso muito com o meu parceiro aqui também. Eu falo que hoje eu estou aqui como gestor, né, como o dono, seu dono, mas daqui 10, 20 anos, sei nem se eu vou estar aqui mais. E eu acho que se ele tem aqui como uma empresa, ela futuramente pode ser dele, pode mudar. E você falou de um legado interessante. Eu, há 10 anos atrás, quando adquiri o sistema, eu fazia os meus ensinamentos de forma digital por uma questão de necessidade. Porque quando eu comprei, eu fiquei lá fazendo encerramento. Quando chegou, cópia biogenérica e fazia. Quando acabaram as cópias biogenéricas, eu falei, comecei a encerar, cara, isso vai demorar demais, não vai dar certo. Porque eu perdi minha equipe. Aí eu comecei a desenvolver o encerramento digital.
E eu fiz uma analogia. Eu quero te mostrar aqui de um livro, um capítulo do livro que eu escrevi, onde eu tenho todo o processo do Paulo Cano, de forma Aham. física, e eu transformei tudo depois no analógico, no digital, né? Digital. Então, quando eu escrevi isso aqui e publiquei, junto com, inclusive, o Dr. Fábio Andretti, nos livros que ele é o responsável, né? Vou até mostrar a capa do livro aqui. Eu disse assim, cara, isso aqui todo mundo faz. Isso aqui não sou eu que estou fazendo isso aqui. Seria muita petulância em achar que isso era uma coisa que eu estava desenvolvendo. Só que quando eu publiquei isso aqui, eu tive um cara da especialização aqui em Belo Horizonte me chamando para dar aula lá e explicar como isso funcionava. Eu tive um telefonema do Paulo Cani, que eu fiquei assim, eu tenho a foto até hoje, de eu indo para o laboratório do Paulo Cani em São Paulo e mostrando para ele como eu fazia, né? A ponto dele pegar a foto do livro e a foto que eu desenhei, e falei, mas que você escaneou? Eu falei, não tem como, porque era foto, né? Falei, cara, mas ficou muito legal isso aqui e tal. Então, assim, eu tive também aqui, no início, né, desse mundo digital, uma situação onde que eu percebi que eu fazia uma coisa que eu achava que era comum, e no princípio eu vi que não era, hoje é extremamente comum, né? Mas com o embasamento que eu tive da questão física. Entendeu? Então, assim, eu acho que todo esse processo que a gente vai fazendo, né? Na verdade, é uma evolução de ferramentas novas que vão chegando, de situações novas que nós vamos vivendo. E eu acho que cada um vai dando a sua contribuição e eu acho que isso vai fazendo a diferença na nossa profissão, que eu acho que a nossa profissão está levando muito. Graças a E para Deus. não ser, e para não ser leviano na crítica e fazê-la direito, a gente precisa também falar alguns nomes de mulheres que foram importantes para a odontologia. Cara, eu particularmente devo a minha carreira a uma dentista, uma cirurgiã dentista, uma doutora em prótese chamada Selva Maria Guerra. Uma Ó, das melhores dentistas que eu vi trabalhar até hoje. Eu tenho, hoje no meu laboratório, algumas grandes dentistas, dentre elas a doutora Mariela Gotardi, que é uma pessoa que valoriza o trabalho do técnico em prótese dentária, pessoa que eu tenho prazer de trabalhar para ela. A gente tem no Brasil a Tininha Gomes, a gente tem a fantástica. Rise, a A gente tem a Deise Prado. Rise, A Deise Prado, ela faz um trabalho a, maravilhoso também. exatamente a A, Daisy, eu acho que a Clara também lá, ó, que a é gente tem a fantástica. Aline, lá, que eu acho que ela é do Mato Grosso. A gente tem oh meu Deus, a Bia, esposa do Gineton. Sim. Cara, são A meninas própria que estão Carla de fazendo Castro, da semana passada também, tá cara fazendo de, um trabalho cara de maravilhoso. Castro. São meninas que estão fazendo um trabalho maravilhoso, cara, na prótese. Tem Não, uma menina que é técnica em prótese dentária, é ceramista, mas hoje ela está atuando mais no sentido no âmbito comercial, que é a Audiene Ecar. Cara, essa menina ajuda uma renca de técnicos, ela faz a vida dos outros funcionar. É uma pessoa comprometida com a prótese. Renata Então, Vando, eu, ela foi citada na live passada também. Eu vou até convidá-la, já está aqui para a gente a convidar. Audiene é a Audiene Ecar, cara. Ela faz, cara, ela tem uma paixão pela prótese que é contagiante, assim. Então o Brasil é muito rico, a gente mora num país continental, cara. É Isso verdade. aqui é um continente. Meu amigo, o nosso bate-papo tá Assim, maravilhoso. Se a gente deixar, a gente vai 2 horas aí. Como a gente teve aquele atraso no início, eu estendi um pouco, mas eu preciso de fazer mais algumas perguntinhas para a gente ir para os finalmente. Eu vamos gostaria lá. de saber, talvez você já tenha até citado, quem você indica para a gente fazer curso além dos seus, que quem não conhece, gente, o trabalho, eu creio que a maioria aqui já te conhece. Por favor, sigam e façam cursos, que é fantástico. E se você quiser deixar algum nome aí para a gente, seria muito legal. Por favor. Eu quero prestigiar duas pessoas que, que são pessoas assim que eu tenho acompanhado e que uma delas já esteve aqui. Na verdade, eu quero falar de três pessoas. A primeira pessoa que eu quero prestigiar é o Paulo Araújo. Um trabalho, um cara que cresceu com estudo, é muito estudioso,
com pesquisa, com aplicação, cara muito aplicado, fez uma live aqui maravilhosa, voltem aí na grade do Insta do SBO, que vocês vão ver que tem uma live com ele, que eu acho muito legal. Eu falei, Paulo, eu até escrevi para ele depois, falei, eu acho, cara, que você achou o tom do Paulo. Você pegou o tom do Paulo, assim, você tá se comunicando muito bem, e é um cara muito estudioso, faz curso pra caramba, e eu acho que tem um futuro aí gigante. Esse é o primeiro. E além de O tudo, uma segundo, humildade fantástica também. O cara. o segundo cara que eu quero prestigiar é o Eric, que também já esteve aqui. Cara, é um cara muito sangue bom, é um cara, poxa, trabalha muito bem. Ele é um dentista, mas é técnico em prótese dentária também, ama a prótese. Então, indico, sigam, procurem. E, por fim, eu queria indicar para você, cara, convida o Eustáquio para falar de maquiagem. Ele já está aqui na lista, que nós estamos com a lista aqui. Depois eu quero também uma indicação sua, além de curso. Já aproveito para deixar essa pergunta, que é a última. Quem que você gostaria de ver aqui com a gente no programa também? Então, já tô te falando. Convida o Eustáquio, cara. Eu acho que ele é um cara que tem muito para falar sobre essa parte de maquiagem. É um cara que tem muito para falar de cerâmica, é um baita ceramista. E eu queria te indicar também o Juliano Vasconcelos. Não sei Ah, se você sim. conhece ele. Ele é outro O também, já está aqui Elvis, na lista, já tem que fazer contato com ele. o Ju. Cara, eu acho que, poxa, todas essas são pessoas. Assim, poxa, a gente deixa um monte de gente de fora e tal, os caras falam, pô, mas podia ter falado o meu nome, né? Miserável, falou comigo de manhã e não me indicou à noite. Não é. É porque a gente também fica pedindo um, dois nomes, porque senão o próximo convidado vai citar que. mais e a gente vai atingir todo mundo. Mas eu acho que tem muita gente, cara. O próprio Sérgio Barreto, que tá aqui em Vitória também, um cara muito legal. Também é outro cara, Hernan, é outro cara Pois é. fantástico também. Já foi citado nas lives, vai estar aqui com a gente também. Eu acho que tem um monte de cara legal. E eu queria, na verdade, assim, parabenizar você, cara. Você está fazendo um belo, eu acho que você está fazendo um belo serviço em prol da nossa categoria. Um belo trabalho. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu vejo muita verdade nos conteúdos que vocês estão colocando. Eu vejo uma real preocupação com a educação, a parte educacional, cuidar da formação, estimular o seu público a buscar a educação. Eu sei que vocês não têm, percebo isso porque eu tenho assistido as lives de vocês, vocês não têm compromisso com outra coisa que não seja o que é o melhor para os técnicos em prótese dentária. A gente percebe claramente isso. Então, eu me sinto muito lisonjeado de ter feito parte, nem que seja um pouco aí, disso tudo. Espero ter batido um papo interessante. Estou cansado, estou gripado, mas enfim. Não, foi sensacional, o Márcio. Eu te agradeço muito. Eu queria deixar dois pontos aqui. Primeiro, que o Paulo Araújo está em Belo Horizonte. Quem quiser, gente, entre em contato. Siga ele nas redes sociais. Ele tem um trabalho que é a coisa assim, cara, é fenomenal. Assim como o Márcio também, né? Sigam quem não segue, siga que segue que vale a pena. Com relação ao Érico Padovani, eu também sou um fã número 1. Ele foi convidado e estou trazendo ele em Belo Horizonte. Quem tiver na live, tiver interesse de fazer o curso dele, inscreva-se, que eu acho que vale a pena. É um curso que vai ser, assim, divisor de águas, né? Para quem quer entrar nesse mundo aí do protocolo. E eu gostaria de deixar aqui também agora as nossas considerações finais, porque nós estamos estendendo aqui para ser respeitoso com todos os que estão aqui com a gente. Então, eu gostaria, primeiramente, de agradecer à sociedade brasileira, né, em nome do nosso presidente, Paulo Cano, do nosso coordenador científico, melhoras para ele aí, doutor Fábio Andretti, né? Agradecer, cara, de coração você, Márcio. Você é uma pessoa
Eu já o conhecia pelas redes sociais, já trocamos ideias aí, algumas vezes por telefone e até mesmo por WhatsApp. Mas, cara, a sua simplicidade, sua humildade, o seu conhecimento, cara, só tenho a agradecer também em nome da sociedade que você tem feito um trabalho muito, muito bom e elevando muito a nossa classe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que precisar, se precisar do TPD Play, se precisar da nossa plataforma, as portas estão abertas. Quero convidar todos que estão aqui também, se vocês quiserem conhecer, www.tpdplay.com. Vai lá dar uma olhada, ver o que a gente está fazendo, pelo menos para conhecer, né? Para ver o que é. Vai, nem que seja para falar mal, mas vai lá. É difícil falar mal, porque eu conheço alguns dentistas aí, tem algumas pessoas respondendo, eu faço prótese há 15 anos e agora sim, de que recebe a união e evolução absurda. É que os trabalhos feitos, as ligações nos unem cada vez mais. Obrigado. Obrigado, Argentina. Gostei muito do seu trabalho. Daqui a pouco estou fazendo curso. Parabéns aí, ó. Obrigado por estar com a gente aí. Ah, o doutor Dario Adolfo, muito bom. Excelente lembrança aí. Tento convidar ele mesmo. Até citamos ele na live passada. Verdade. Então, o Márcio, cara, sem palavras para agradecer. Muito obrigado mesmo. Que Obrigado, Deus te cara. abençoe muito a você, sua família e tudo que você tem Muito feito por obrigado. nós aí. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite, Se pessoal. precisar, Obrigado por tamo estar com a junto. gente. Valeu, galera. Beijo grande. Com Tchau, Deus. tchau. Tchau, Tchau. tchau. Você pode salvar aqui para mim, Lucas? Encerrar. Obrigado, pessoal. Encerrar agora.